o senador republicano dos Estados Unidos, Rand Paul, divulgou anotações atribuídas ao imunologista Anthony Fauci, ex-principal conselheiro do governo americano durante a pandemia de Covid-19. Em uma das anotações, Fauci afirma que o imunologista Jorge Khalil, professor da Universidade de São Paulo, pediu apoio contra o então presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Segundo o diário, Khalil teria enviado uma mensagem após uma reunião entre Fauci e o então ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Fauci escreve que Jorge Khalil teria pedido que ele ajudasse o Brasil e permanecesse ao lado deles, afirmando que Bolsonaro era, abre aspas, terrível, fecha aspas. O documento também registra que Fauci comparou Bolsonaro ao então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O material divulgado traz apenas o relato escrito por Fauci. A suposta mensagem de Jorge Khalil não foi divulgada e o documento não apresenta evidências de que Fauci tenha adotado qualquer medida em resposta ao pedido relatado, causando, portanto, aí muita revolta, causando uma reviravolta nas informações que foram tratadas como verdades absolutas naquele período. Agora, seguindo neste assunto, as revelações sobre Anthony Fauci, o médico que foi referência na pandemia de Covid-19 lá nos Estados Unidos, voltaram ao debate público. O Senado americano convocou Fauci para explicar a sua atuação e responder sobre a origem do vírus. As narrativas em torno da Covid-19 e as decisões tomadas na época têm impacto direto na política e na medicina, inclusive aqui no Brasil. E para entender melhor esses reflexos, nosso contato agora é com o deputado e ex-ministro Osmar Terra e também com o médico Dr. Roberto Zeballos. Começo dando as boas-vindas a ambos. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da Oeste, primeira edição, começando pelo Dr. Zeballos. Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, imagina, é um assunto de extrema importância, a gente precisa esclarecer as dúvidas que venham a aparecer. Bom, o que ficou claro é o seguinte, aqueles que foram manipulados como eu sigo a ciência, eles representavam, eles eram papagaios do Anthony Fauci e não faziam a menor reflexão. Na hora que essa ciência representada por ele foi confrontada, ele teve todas as chances do mundo para rebater ideias. Não, ele ficou quietinho. Então não tinha nada de ciência nisso. A minha ótica é que quando a gente faz um levantamento desde lá de trás, em 1967, quando, segundo David Martin, num speech muito legal que ele fez em 2023 no Parlamento Europeu, o coronavírus já era uma plataforma para ser bioweapon, arma biológica. Eles começaram a desenvolver isso nessa época já. Aí eles fizeram o experimento com os cachorros começaram a ter problemas intestinais, começou a cair a culpa nas empresas de ração lá nos Estados Unidos, eles tiraram isso. Então esse é o fato número 1. Fato número 2, que é muito claro, em 1997, eles já tinham, a Moderna já tinha feito uma vacina contra o SARS-CoV-2, contra a Spike. Em 2004, tem uns estudos mostrando, quem revelou isso foi o Peter McCullough, que foi atrás, dizendo que os anticorpos contra a Spike, estava lá descrito SARS-CoV-2, e os anticorpos contra a proteína Spike não resolviam o problema. A hora que você começa a ver isso, aí tem o fato número 3, a gente vê e-mails do Jeffrey Epstein com Bill Gates. Eles estavam reclamando que tinha muita gente no mundo e que precisavam soltar uma pandemia. E aí você vê uma simulação em 2009 com o vírus da influenza, onde eles, naquela época o vírus, as pessoas mais frágeis sim, podiam até morrer, mas não era aquele absurdo que eu estava vendo, uma propaganda em 2009 e depois eles tinham um monte de Tamiflu em estoque, aí acabou o Tamiflu do planeta. Então eu falei, então isso para mim, isso foi um ensaio lá atrás. Então em 2020, quando o próprio Osmar Terra, o grande Osmar Terra, doutor Osmar Terra, a gente estava observando que as coisas não estavam fluindo de acordo com aquilo que a gente estava vendo. Então, quando a primeira vez que eu soltei um áudio onde eu dizia, levantava a possibilidade de um vazamento de laboratório, porque a gente tem conhecimento do que é ganho de função, a gente tem conhecimento que tinha uma chinesinha lá nesse laboratório que ela pesquisava inflamação pulmonar
devido a vírus. Então a gente sabia de tudo isso e olha só que coincidência, o mercado era muito próximo do laboratório. Então eu achei muito mais fácil a possibilidade de ter saído de ter ocorrido um acidente do que propriamente uma evolução, porque para um vírus evoluir dessa maneira, que pegava só morcego ou pegava, era pouco agressivo, essa evolução para ficar com aquela agressividade, isso não acontece naturalmente. Isso não acontece naturalmente. Então, por isso que eu levantei essa hipótese. Imediatamente, os checadores de fato, primeira vez que eu fui assediado por eles, falaram que não é verdade que o vírus saiu de laboratório, como afirma o médico. Então, a hora que você vê, eu comecei a achar essas coisas estranhas. E a coisa ficou muito mais estranha quando a gente observou que eu tinha um tratamento de início, inclusive acho que eu até tive a oportunidade de com Osmar Terra e mais uma outra pessoa fazer uma live explicando que eu estava tendo resultados excelentes com corticoide, a coisa só foi progredindo, reforçando isso, aí depois com corticoide oral a gente resolveu o problema das cidades afogadas como foi o Pará, e ninguém queria saber. Eu cheguei a falar para 9 embaixadas que a vacina não é tratamento e que nós tínhamos um tratamento. Então, sempre teve tratamento. Então, para deixar um pouco as pessoas falarem, é o seguinte: quando você vê um indivíduo que se proclama como ciência e todo mundo que não refletiu, por isso que nós temos que voltar a pensar, fala, eu sigo a ciência, e a hora que a ciência tem a oportunidade de debater ideias no Congresso americano, representado pelo Dr. Anthony Fauci, ela se refuta. Gente, eu quero que vocês reflitam que nunca foi sobre ciência isso. Então, o que eu quero dizer, a grande lição que fica e as grandes críticas que eu faço, suprimiram o tratamento que existia já. Eu sei, porque eu tratei, eu perdi muito pouca gente. Existia um tratamento que foi suprimido, segundo o interesse, para poder vamos dizer, utilizar uma vacina em fase experimental. Então eu questiono vocês aqui, foi a vacina para a Covid ou foi a Covid para a vacina? E eu nunca vivi, outra coisa que eu vi que estava errado, meu primeiro post do Instagram que caiu fora, que eles derrubaram, foi quando eu mencionei o remédio para piolho, eu nem mencionei ivermectina, tiraram o meu post do ar. Então, agora as coisas, eu acho que é uma minoria poderosa que está por trás disso, mas pelo que eu entendi, as coisas estão mudando, porque você vê o pessoal do Facebook informando que o Biden pedia para qualquer coisa que falasse da vacina tinha que ser retirado, e agora eles se aproximaram da linha do governo Trump, todas essas big techs, a Disney abandonou a Walk, eu acho que está tudo isso interligado, mas a grande lição que fica é: vamos voltar a pensar, olhem para dentro de si e cuidado com essa avalanche de informação que acaba intoxicando a sua mente. Por isso que a gente recomenda fazer esporte, pé na grama. Se você for do hábito, vão meditar. E é isso, quer dizer, eu acho que essas são as lições que a gente aprende, porque hoje não dá nem para confiar em periódico científico, e porque existem viés na hora de elaborar as evidências. Segundo o Dr. John Ioannidis, 90% dos estudos nos periódicos, eles não são replicáveis em função de quem está patrocinando esses estudos, tem outros interesses dessa minoria que não são os interesses da comunidade. Sei que o deputado Osmar Terra está ávido por falar, então deixe-me dar as boas-vindas. Eu conheço ele, eu falei demais aqui. Deixe-me ouvi-lo também, é sempre um prazer ouvir o doutor Zeballos e também um prazer ouvir o senhor, deputado Osmar Terra. Seja muito bem-vindo. Eu vi que o senhor sinalizava aí sinalizava com a cabeça, né, dizendo que concorda, pelo menos aparentemente concorda aí com o que disse o doutor Zeballos. Nunca foi sobre ciência, é isso? A gente sabe que muitos críticos afirmam que o Fauci escondeu, tem gente que diz que ele escondeu, que ele minimizou informações sobre a origem do vírus. Essa postura na análise do senhor pode ter influenciado, inclusive, a política sanitária aqui no Brasil? Bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia a todos, bom dia, Zeballos, essa figura notável aí da ciência brasileira, que ajudou muito a salvar vidas no Brasil, né? Eu entrei nesse debate
por um motivo. Eu sou um médico clínico, que clínico há muitos anos, depois fui para a área pública. Ajudei a implantar o SUS no Rio Grande do Sul, fui secretário de saúde, fui primeiro prefeito a criar a equipe de saúde da família, fui secretário de saúde 8 anos do Estado, né? E nesse meio tempo, nós tivemos uma experiência aqui, que foi a pandemia da gripe suína, né, do H1N1. E o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a receber a pandemia. Ela entrou pelo Rio Grande do Sul no Brasil, né, vindo da Argentina. E ali eu aprendi muito, né? Eu tive que tomar decisões, né? Montei um comitê científico, fomos discutindo passo a passo, e era um vírus respiratório como a Covid, né? Então, quando eu vi o que estavam fazendo com a Covid, eu disse, espera aí, alguma coisa está errada, né? Ou o que eu fiz não valeu nada, ou o que eu aprendi não valeu nada, ou alguém está inventando uma narrativa que não tem base no mundo real, né? Uma pandemia, uma epidemia, uma pandemia, ela tem sempre um ciclo, né? E esse ciclo acontece muito rápido. Inclusive, não dá tempo de desenvolver vacinas eficazes, né? Ele sobe, desce e termina. Como aconteceu no H1N1, como aconteceu na gripe espanhola, na gripe asiática, como aconteceu na gripe Hong Kong, aconteceu na gripe russa, e aconteceu, inclusive, no SARS-CoV-1, né? Que foi o início de uma pandemia que terminou sozinha, né? Lá na Ásia. Pegou o Vietnã, pegou Taiwan, pegou a China, né? E ali eu tava refletindo sobre isso, né, cara? Não dá para trancar pessoas sadias em casa, né? Pessoas que estão fora do grupo de risco. Como é que vai funcionar a economia, a sociedade, a comida, como é que vai ser produzida, né? Isso não tem como fazer. E aí começaram a inventar. Quem conta um ponto, inventa um ponto. Vai adiante, né? Quem inventa um conto, aumenta um ponto. E eles começaram a dizer, não, nós vamos ter que fechar as pessoas só 15 dias para achatar a curva. O que é achatar a curva? Quando começa um contágio, é muito rápido. Então, forma uma curva num gráfico, né, que sobe muito rápido de número de pessoas contaminadas. Chega um ponto que esse número é tão grande que o vírus vai tentando contaminar de novo, não consegue, aí fica cada vez menor o número de pessoas que ele pode contaminar e ele desaparece. Todas as pandemias e todas as epidemias, inclusive as gripes de verão, terminam assim, né? O que estava acontecendo? Que tinha que ficar trancado em casa as pessoas sadias, né? E quem é que ia trabalhar? Aqui na primeira interrogação, aí foi, né? Criaram, é claro que eles não achatou curva nenhuma, a contagem foi muito rápida, a gente pegava o gráfico da China, que foi o primeiro, estava lá bem desenhado, subiu, desceu e terminou. Lá em Wuhan. Depois na Coreia do Sul, subiu, desceu e terminou. Estava tudo acontecendo como o mundo real era um e a narrativa era outra. E esse Fauci aí foi o grande divulgador desse absurdo, né? Ele começou a inventar, ele achou, acho que tinha um projeto de poder aí, não é possível, né? Um projeto que lhe dava um poder absoluto. E os diários dele estão mostrando isso, ele se encantou com isso, né? Falava com os grandes artistas de cinema. Eu sou o homem mais importante do mundo, ele dizia para a mulher dele, né? E é fácil assustar as pessoas, que aí foi o pânico, né? Não se faz combate à pandemia com a população em pânico. Não tem como fazer isso. Então, essas regras básicas eu fui denunciando, né? Que não ia adiantar. Aí criaram serviços essenciais, aí metade da população saía para trabalhar todo dia e voltava para casa, podia voltar contaminada. Qual era o isolamento que tinha, né? Então foi assim até vir a vacina, porque tudo era em função da vacina, né? Tinha que manter todo... O Imperial College, que começou a assustar as pessoas, foi o primeiro que assustou, disse que ia morrer 50 milhões de pessoas, dizia que às vezes tinham que ficar em isolamento 18 meses até surgir a vacina para poder proteger as pessoas. Isso é um absurdo, isso não existe. 18 meses, pessoas trancadas em casa, em 1 mês, 2 meses, morria todo mundo de fome. Então foi essa a denúncia que eu fiz, o presidente Bolsonaro endossou, né? O Zeballos estava fazendo um trabalho maravilhoso, mostrando que era a inflamação que matava e que tinha que usar corticoide, ele desenvolveu essa teoria e funcionou.
Depois todo mundo passou a usar isso, mas era tudo tratado como que não era científico, né? E nós éramos os negacionistas e o presidente Bolsonaro, eles aproveitaram para dizer que era genocida. Bolsonaro não teve poder nenhum de decisão. O Supremo Tribunal Federal entrou nessa onda da ignorância, né? E chegou a tirar o poder do presidente Bolsonaro de coordenar as ações, as estratégias de combate à Covid. Então foi tudo errado. E a gente previu. No começo a gente achou que ia ser uma onda só, uma cepa só, depois o vírus foi mutante, né? Ele fez várias cepas, mas cada cepa subia e descia em 13 semanas. Isso desaparecia pela imunidade natural. Em 2020, todas as cepas que surgiram e terminaram foi por imunidade natural. Inclusive a cepa mais danosa, que foi a gama, que subiu, foi a que matou mais gente. O maior, olha só que coisa interessante, Daniel. O momento, e triste, mas importante para a gente entender o que é uma pandemia. O momento de maior número de mortes no Brasil foi o dia 6 de abril de 2021. Morreram 4.300 pessoas. A partir daquele dia, cai a curva vertiginosamente, vai diminuindo morte, diminuindo internação, vai quase acabando a pandemia. Aí, não, foi a vacina. Sabe quantas pessoas estavam completamente vacinadas no dia 6 de abril de 2021? 1%, 1,6% da população. Mas já tinha 50% da população que tinha pego o vírus e estava com imunidade natural. Quem é que diminuiu o contágio? Foi a imunidade natural ou foi a vacina com 1,6%? Isso não existe, era só pegar os dados. Agora, 6 anos depois, a gente tem isso na mão. Aquela CPI da Covid foi uma piada, aquilo, ninguém sabia nada. Todo mundo só queria era enxovalhar o Bolsonaro. A gente pode foi o único chefe de Estado que teve coragem. Né? A gente pode entrar em todos esses temas. Eu ouvi a primeira resposta dos senhores, uma resposta um pouco mais extensa, mas eu gostaria de pedir aos senhores que respondessem agora as perguntas dos meus parceiros aqui, do Marcelo Suano, do Alexandre Bertoncello e também da Guta Pini, que participam dessa entrevista, de uma forma um pouco mais curta, para que a gente possa ouvir também as perguntas dos meus parceiros, por gentileza. Deixe-me dar as boas-vindas aqui ao Alexandre Bertoncello, que tem uma pergunta para os senhores. Bom dia, Bertoncello. Sua pergunta. Bom dia, Daniel, os colegas de bancada, Dr. Zeballos, Dr. Osmar Terra. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou economista. Aliás, eu tive um artigo científico também censurado justamente porque falava dos problemas econômicos da pandemia. E eu gostaria de colocar nesse ponto. Se é muito mais caro os respiradores, a vacina, o capital humano, que a gente perdeu inúmeras vidas, o que levou as pessoas a evitarem um tratamento ou, de alguma maneira, tentar negar o tratamento? Isso realmente aconteceu? Vocês perceberam isso? Posso responder? Okay. Eu posso responder isso por cá também. Tá, responde o Zé Barros depois. Não, foi suprimido claramente, porque isso, como a gente falou há pouco, não foi uma resposta, umas medidas para proteger a comunidade. Na minha ótica, existia todo um planejamento. E o Fauci era uma marionete apenas. Por isso que as pessoas inteligentes na época não precisavam ser médico para deduzir que a vacina não estava segurando a infecção. Então, por que eles suprimiram o tratamento? Não sei se vocês perceberam, tem um documentário que chama Os Donos do Mundo, onde eles veem que os checadores de fato ocorreram no mundo inteiro, patrocinado aqui no Brasil pela USAID, e era tudo algo muito bem coordenado, onde tinha o grande poder de comunicação, onde atrás dessas mídias, atrás da Organização Mundial de Saúde, atrás do Fórum Econômico, tinha essa minoria que estava fazendo um trabalho muito bem coordenado. Então, quer dizer, foi suprimido na minha ótica porque o objetivo era muito maior do que resolver uma pandemia. Por isso que eu sempre falo, foi a vacina para a Covid ou foi a Covid para a vacina? Então tinha um projeto muito maior. Mas eu falei nos 4 cantos, os médicos que estavam desesperados nos ouviram e nós tivemos resultados excelentes. Acho que o Imperial College falou que ia morrer 1 milhão de pessoas no ano, mas a gente já estava tratando um monte de gente e tratei a grande maioria em casa, porque o índice de fatalidade, o senhor Fauci disse que era muito maior. E o índice de fatalidade que a gente tinha era muito menor, e depois que foi, inclusive, documentado pelo Dr. John Ioannidis,
Então é isso, eles suprimiram o tratamento porque tinha um outro projeto maior. No começo eu fui na ingenuidade, depois eu vi que tinha algo errado, mas eu ignorei tudo e fui tratando os pacientes. Quem vai fazer a próxima? Eu acho isso. O que Prossiga. valeu foi a imunidade, né? É importante dizer isso Sem também. dúvida. A imunidade foi que derrubou a curva e acabou com a pandemia. Isso nunca foi dito por eles, imunidade natural. Sempre tinha que ter a vacina. Tudo foi para ter uma vacina que custou mais de 200 bilhões de dólares para a humanidade, né? E não fez efeito. Agora, quem vai fazer a próxima pergunta para o senhor é o professor Marcelo Suano, para os senhores. Bom dia, doutor Zé Balos, bom dia, doutor e deputado Osmar Terra. Para mim é um prazer e um privilégio. Eu tenho que começar primeiro parabenizando ambos pela bravura num dos momentos mais trágicos da nossa história. Não pela pandemia propriamente dita, mas pelo conjunto de mentiras que foram produzidas para controlar o povo brasileiro. A minha pergunta, primeiro, talvez eu esteja errado, mas o que me parece que a postura do presidente Jair Messias Bolsonaro nunca foi de recusar a vacina, dizia, tudo bem, virar vacina, desde com a aprovação das entidades adequadas, no caso a Anvisa. Ele buscava a questão de uma pesquisa científica para o remédio, além disso, ele defendia cientificamente aquilo que é de mais científico, que é a relação médico-paciente, porque é o médico que começa pela empiria, pela experiência propriamente dita. Mas por qual razão estou dizendo isso? Vou pegar um fato histórico. Hermann Göring, quando foi entrevistado, logo depois do período, lá no período de Nuremberg, perguntaram para ele como é que eles controlaram o povo alemão. Ele disse, não tem nada a ver com ideologia. É uma questão de faça o povo ter medo e ele fará tudo aquilo que você quiser. Por qual razão eu estou trazendo isso? É a pergunta que eu vou fazer a vocês, acoplado a um elemento também que é muito importante. A professora Daniela Alves, que é especialista em diplomacia da saúde, no início de 2019, analisando os documentos da OMS, que eram as perspectivas de o que poderia acontecer no mundo, ela identificou no anúncio da OMS que estava previsto um surto de uma pandemia com o vírus corona. Estava lá, início de 2019, aconteceu no final. É um artigo que foi publicado. Por qual razão eu coloquei todos esses elementos? Uma vez confirmado tudo aquilo que está sendo apresentado aí, em função do Dr. Fauci, de que ele pode ter manipulado, isso pode ter significado uma forma de controle para fazer com que o povo ficasse temeroso, apavorado, o que pode ser feito doravante em termos de a partir dos médicos, o que os médicos podem fazer e em termos legislativos e jurídicos. Como que a gente pode reagir uma vez se ficar confirmado que houve uma manipulação e essa manipulação prejudicou a sociedade brasileira, além do mundo, mas em especial a sociedade brasileira? Quem responde primeiro é o Zé Balos. Eu acho que o resumo que fizeste foi muito bom. Foi muito bom o resumo. Eu acho que é isso aí. O Bolsonaro não negou nada. Ele entendia, instintivamente até, né? Ele não é um especialista na área, mas ele entendeu que não dava para trancar as pessoas em casa eternamente, que não dava para... que uma vacina feita às pressas é um experimento, que não se sabe o que vai acontecer com as pessoas. Depois a gente viu o que aconteceu e viu que ela não impactou na redução dos casos, né, nem das mortes. Morreram 19 mil pessoas completamente vacinadas até o final do mês de setembro de 2021. Logo que começaram a fazer as vacinas, 19 mil morreram nos hospitais completamente vacinadas até o final de setembro de 2021. Então, só isso já é um dado terrível, né? Mostrando que as vacinas realmente foram ineficazes. E quando elas chegaram a 70% da população, que é um índice para acabar com qualquer epidemia, pandemia, explodiu o maior surto da história toda da Covid, que foi a Omicron. Ela não protegeu nada, ela não protegeu ninguém. Todo mundo que se vacinou pegou o vírus. E se não pegou, devia já estar com anticorpos, já devia ter pego, que a maioria foi assintomático, né? Isso é uma força da natureza, né? Então, o que o importante dizer foi isso que tu disseste: o Bolsonaro fez o que tinha que fazer, nunca negou vacina, autorizado, tinha vacina à vontade. O ministro Pazuello, depois o ministro Queiroga, foram os que nós vacinamos mais que a Alemanha, né? O Brasil vacinou mais que a Alemanha, proporcionalmente à população, né? Então, não há que temer em relação a isso. Agora, que tudo que eles disseram, que esse Fauci disse, e está aparecendo agora, não funcionou, não funcionou. Eu nunca vi tratar uma pandemia desse jeito e espero nunca mais ver, né?
Quem vai fazer a Então, próxima? Diga. então, quando você tem uma ferramenta do medo, você inibe o raciocínio das pessoas, porque o sangue sai aqui do córtex e vai para a musculatura, e isso inibe o raciocínio e as pessoas ficam facilmente manipuladas. Eu gosto de entender o porquê das coisas. Quando eles levantaram a hipótese do lockdown, porque podia sobrecarregar o hospital, e aí eles precisam criar uma estrutura como hospital de campanha, eu falei, ok, quanto tempo vai ser isso? 1 mês, 2 meses? Ok. Quando passou dos 3 meses, a gente já viu que estava um erro drástico de administração. Porque o vírus, você fica todo mundo em casa, mesmo assim contaminava, mas o vírus fica de braço cruzado esperando a pessoa sair de novo. Então não tinha sentido isso. E a Ômicron, eu falei isso em 2022, ela serviu para imunizar a humanidade. Inclusive, o próprio Bill Gates falou que a Ômicron estava fazendo um melhor trabalho do que a própria vacina. Uma das coisas que eu amo é a liberdade para você raciocinar. E na época, o presidente Bolsonaro, ele não interferia com a liberdade do médico. Ele não interferia porque ele entendia que ele confiava nas pessoas que pensam, que criam. E ele entendia que se você inibir qualquer coisa, qualquer tipo de criatividade, você vai inibir as soluções. Então, a melhor coisa que tem que valer isso hoje ainda é a liberdade das pessoas e a liberdade do médico, que em alguns momentos ficaram assim ameaçadas, né? Então, basicamente é isso, quer dizer, na minha ótica teve um planejamento, mas no presente momento ainda tentam manipular com antavírus. Vai lá o presidente da OMS. Quem que mais patrocina o presidente da OMS? Seria o Bill Gates. O americano saiu fora. O Fórum Econômico. Então, o que acontece? Você vê essas estruturas todas ligadas, você vê essas instituições todas ligadas, só não entende que tem um projeto por trás quem não está pensando. Mas acho que está tendo uma tendência para rebater isso. E se Deus quiser vai dar certo, porque a nossa liberdade não tem preço. E isso eu acredito que ainda está em risco. Não teve nada mais vexatório do que quando eles foram agora nesse antavírus, que ele não tem capacidade biológica de virar uma pandemia. Foi lá o presidente da OMS, botou todo mundo aparado, com aquelas roupas de astronauta para pegar as pessoas, botam no ônibus e o cara que está dirigindo completamente de camisa de manga curta, rodando, mostrando até que ponto chega a cara de pau desse pessoal para gerar um pânico. Então, não caiam mais num pânico, entendam que foi um projeto, entendam que vocês têm que comparar hoje o que falam com aquilo que você observa. Quando você faz isso, você fica menos vulnerável à manipulação. Quem vai fazer a próxima pergunta para o senhor aqui em tela é a Guta Pini. Diga, Guta. Bom dia, doutor Zeballos, doutor Osmar Terra. Gostaria de ouvir o doutor Zeballos agora em relação a essas medicações. Eu não sei nem se a gente pode dizer o nome desses remédios, porque, enfim, o ambiente que a gente vive no Brasil é muito complicado. Mas eu gostaria de entender em que pé que está a questão da evidência dessas medicações, se existem estudos que já foram replicados, controlados, ou ainda está dentro de uma questão mais empírica, é uma hipótese, ou já está e já estava até comprovado, de fato, a eficácia desses medicamentos. Eu acho que é importante também a gente deixar isso claro até para o público, né? Em que pé que está isso? Bom, já tem. Quando eu dei a ivermectina pela primeira vez, que eu não precisava, em 2020 eu não entubei ninguém, porque eu controlava a inflamação no início com corticoide. Aí eu vi um estudo em tubo de ensaio, in vitro, da Austrália, que a ivermectina bloqueava a replicação viral. Como é um remédio que a gente conhece de uma baixíssima, mas baixíssima toxicidade mesmo. E naquela época eu tinha que trazer o paciente perto para não perder o time de entrar com corticoide e suprimir, eu dava a ivermectina. Agora, se vocês quiserem, depois eu mando, tem uma série de coletâneas de estudos randomizados, mas ainda assim observacionais. Então, quando você olha, você vê, tem estudos falando que tem uma eficiência de até 60%, 70%, mas o que conta também é que as pessoas ignoram muito, é a observação. Eu tratei a grande maioria das pessoas em casa, mesmo quando inflamava o pulmão no início, com a ivermectina e o corticoide. Eu não dava hidroxicloroquina,
porque na minha ótica, a inflamação, quando alcançava aquela inflamação intensa, que chama tempestade de citoquinas, a hidroxicloroquina não teria o poder suficiente para suprimir essa resposta que é que matava o nosso paciente. Mas a doutora Raíssa tem resultados incríveis, ela deu cloroquina. Então, nós não podemos esquecer o que a gente observa. Quando eu estava tratando, eu tinha certeza que o corticoide fazia efeito. A ivermectina, mal não fazia. Mas eu vi na observação que os resultados eram incríveis. E aí, o que acontece? Como eu falei no começo do programa, segundo o John Ioannidis, ele pesquisou milhares de evidências e chegou à conclusão que 90% dos estudos não podiam ser replicados. Na mesma época que a gente tentava publicar os estudos, eu conversava com Robert Malone, com Peter McCullough lá nos Estados Unidos, os estudos eram bloqueados para não serem publicados. Então, o que acontece? Como é que você vai confiar, mesmo agora, se existe estudos randomizados, etc., que tem de gente séria que fez, principalmente fora do eixo Europa e Estados Unidos, no Japão, em outros lugares, na Índia. Então, o que você vê? Você vê que realmente tem estudos observacionais, estudos randomizados, que indicam que a ivermectina e a cloroquina tiveram um papel. Agora, eu vou dizer o que eu vivi na prática. A grande maioria, quando eu entrava com esses medicamentos, tinha uma inflamação muito pequena. Mas alguns ainda tinha que internar, porque não seria 100% eficiente. Agora, hoje, tem vários estudos, e agora acho que estão deixando publicar, mas vários estudos que apoiam essa tese. E aí tem outro estudo que você faz em biologia molecular, que mostra que a ivermectina, por exemplo, ela bloqueia uma proteína na célula chamada importina, que evita que o vírus alcance a célula. Então, tem uma série de estudos aí aparecendo, mas na hora que você está no meio da trincheira, você tem que respeitar o não malefício, o teu paciente de comum acordo, e você trata. Respondendo a sua pergunta, tem muitas evidências, mas não é dizer que é absoluta. Agora, foi um crime... todo esse movimento foi um crime ficar falando não tem eficácia, e gente que poderia ter melhorado, gente que poderia ter curado, que a gente sabe que ajudou muita gente, tem estudos mostrando, e eu, de mais de 11 mil casos com a minha equipe, tive que botar 7 assistentes para aplicar a nossa estratégia de tratamento. A gente viu que os resultados eram incríveis. Aí, quem quiser provar isso, tem um monte de gente estudando, pesquisando para mostrar, mas eu quero que vocês saibam o seguinte: as evidências científicas, elas são espetaculares quando não tem viés. Se existir viés, esquece, manipulação. Se falam para você um estudo científico que mede a onda luminosa do Sol e dizer que o Sol é vermelho, você olha para o Sol e vê que ele é amarelo, dourado, então tem alguma coisa errada. Então, existe sim, as evidências científicas são fundamentais, mas tem viés. Eu publiquei um estudo agora sobre o reservatório intestinal, que está ganhando cada vez mais força. Conseguiram, aqui do Brasil, levar lá para o ID Cases, dizendo que eu estava usando o estudo para vender um curso da síndrome pós-spike, que eu só criei esse curso num preço baratíssimo, porque nem todo mundo pode ir na minha consulta, e hoje o grande problema que a gente vive em relação à Covid é a Covid longa, e a gente entende que tem um reservatório intestinal com resultados excelentes, mas conseguiram tirar o meu estudo, alegando que eu estava usando para vender curso sem ainda uma eficácia comprovada. Aí, para ter eficácia comprovada, precisaria ter mais estudos, mas enquanto isso, nós estamos ajudando um monte de pessoas. Então, a hora que você vê todas essas coisas acontecendo, isso ainda ocorre hoje. E eles tiraram o meu estudo porque eu botei uma referência bibliográfica que a síndrome pós-spike, que é causada pela proteína spike, que fica em cima do vírus, não foi nem eu que escrevi esse estudo eu botei como referência, pode ser causada tanto pelo vírus quanto por a vacina. Aí, a revista, não tinha passado isso despercebido, achou melhor retratar o estudo. E eu recebi uma ligação de um médico americano dizendo: olha, é o seguinte, me fala mais sobre isso, porque a hora que eu vi que o estudo foi retratado, eu vi que teu estudo era bom. O perfil Conservando o Brasil escreveu o seguinte: continua a entrevista, está esclarecedora demais, a gente vai dar continuidade sim. A Elizabeth Zuela escreveu: maravilhoso ouvir essas sumidades em medicina. Parabéns ao Jornal da Oeste por trazê-los. Quem vai fazer a próxima pergunta, mais um questionamento para os senhores, é o Marcelo Suano.
Diante do que foi exposto, vou fazer uma pergunta para o deputado Osmar Terra. Concretamente, é quase certo de que poderá haver determinadas autoridades. Eu gostaria de saber, deputado, o que pode ser feito no Legislativo e estimulando o Judiciário a ter um comportamento ético adequado para, se não punir, pelo menos responsabilizar esses indivíduos. O que pode ser feito no Legislativo e no Judiciário? Olha, é importante dizer que todo o padrão de combate à pandemia foi ignorado nisso. Todas as pandemias anteriores tiveram um padrão, seguiram uma regra, que é a regra que procura buscar a imunidade, aquela imunidade que termina com a pandemia, imunidade coletiva, de rebanho, o nome que se tem, porque não dá tempo de fazer vacinas eficazes. Vacinas eficazes levam anos. Vocês veem aí o Butantan fazendo a vacina para dengue, disse que ia fazer em 1 ano, 2 anos, aí, e no fim deu muita reação adversa e as pessoas teve que suspender, porque a vacina não é remédio, a vacina é para prevenir uma doença futura. Então a pessoa que recebe a vacina está sadia, ela não tem nada. Tu vai injetar nela uma substância que tu não sabe direito se tem efeito colateral, tu não sabe direito quanto tempo dura, tu não sabe direito se vai fazer efeito ou não, né? Então a vacina precisa muito tempo. Eles fizeram a vacinação em tempo recorde, na verdade experimentaram na população, testaram a vacina na população, e tem muito problema em função disso. Eu acho que eu vou responder a tua pergunta, mas eu queria só fazer uma observação. Não funcionou o lockdown. 2 estudos, o United, que fez um estudo longitudinal, pegou 10 países, tudo que foi anotado nesses 10 países no ano de 2020, chegou no final do ano, ele viu que não funcionou o lockdown. O outro, Epser, Airby, se eu não me engano, fez uma pesquisa com 60 países. Todas as pesquisas publicadas nesses países, analisando o lockdown, chegou à conclusão que não funcionou. As pessoas pegaram esse vírus muito mais em casa do que na rua, ou até aqui no local de trabalho, né? Porque em casa as pessoas ficam confinadas, eles saem naquelas gotículas que a gente não enxerga, que a gente só vê quando está frio, né? Que sai aquela fumacinha. Ali essas gotículas ficam flutuando no ar muito tempo, num ambiente fechado, contamina muito mais. Andar na rua, ao ar livre, elas somem, elas instantaneamente desaparecem. E as pessoas não têm risco de pegar. Na praia, dava um tiro de bala de borracha nas pessoas que iam na praia. A polícia dava tiro de bala de borracha. Olha, tem um circo que foi feito, uma coisa ridícula que foi feita, que é uma vergonha para as pessoas que diziam que estavam defendendo a ciência. É uma vergonha. Essas pessoas deviam ficar muitos anos sem falar nisso, né? E ter agora uma avaliação, como tu está falando, né? A avaliação, qual é que a gente tem que ter agora? A gente tem que fazer a CPI da CPI. Aquela CPI foi só para acusar o Bolsonaro. Eu fui lá para rebater, para mostrar dados, e eles não queriam me ouvir, né? Eu mostrei, por exemplo, dados irrefutáveis. Manaus foi o primeiro lugar do Brasil que teve um surto grande. Depois teve outro 1 ano depois. Mas naquele surto, que foi logo em março, abril, subiu o contágio, não tinha vacina, não tinha nada, caiu o contágio e acabou. Aquela cepa acabou. Ficou 6 meses, 8 meses, sem em pouquíssimos casos. As aulas voltaram, reabriram as escolas em Manaus. Voltou, ali mostrou como funciona, como é que funciona o processo da imunidade, né? É claro que com as mutações surgiu uma outra, e surgiu lá, P1, né? Os estados que tomaram mais medidas restritivas foram estados que ficaram pior. O Rio Grande do Sul, que tinha bandeirinhas pretas, vermelhas, e tem uma enorme rede, eu fui secretário há 8 anos, tem uma grande rede de hospitalar que dá suporte, atendimento, deu suporte. Mas a medida que o governador tomava, as medidas que ele tomava, fica em casa, ele acabou com mais de 100 mil empresas no Rio Grande do Sul. E está entre os 10 piores estados em mortes, em taxa de mortalidade. Será que isso não é um dado científico? Agora, 6 anos depois, a gente pode avaliar isso. O pai da verdade é o tempo, né? Então está na hora da gente, eu acho que tem que se fazer uma rediscussão desse assunto. O Fauci mostrou que a maioria das coisas que ele estava fazendo não tinha base científica, eram narrativas
sem base no mundo real. Uma coisa é tu dizer, não, vamos fechar as pessoas em casa e vamos deixar. As pessoas fechadas, elas não vão pegar. Não vão pegar por quanto tempo? Então, teve uma parlamentar, eu não vou citar o nome aqui, que tinha comorbidades. Em março de 2020 se fechou em casa. Eu disse para ela, o risco é grande tu pegar mesmo em casa. Eu disse num debate, né? E ela entrando pela internet no debate, e ela começou a me gritar que eu era genocida. Genocida, genocida. 15 dias depois ela pegou, fechada em casa. As pessoas que cuidavam dela iam ser transportadas de carro dela para não entrar no ônibus, para não se contaminar no ônibus. O que aconteceu? Elas iam dormir na casa delas. A mãe pegou lá no serviço dela, pegou o vírus, passou para ela, fica 3, 4 dias assintomático, passou para parlamentar. Não, graças a Deus não foi grave a forma, ela está bem e tal. Mas olha só, olha a ignorância do que é um vírus desse. Esse doutor Calil aí, a gente precisava ter um debate com ele. Eu estou desafiando ele para um debate ao vivo. Eu quero um debate ao vivo com ele, se ele quiser argumentar, porque ele estava fazendo um raciocínio só político. Foi tudo política, não foi ciência. Nunca foi ciência o que fizeram. Nós temos que aprender, pelo amor de Deus, senão vão repetir tudo de novo daqui a pouco, porque pandemias virão, né? E nós vamos repetir toda essa burrice que nós fizemos, foi feita aí pelos governadores, pelos prefeitos. É isso, porque o Bolsonaro... Parece que a gente perdeu a conexão com o doutor deputado Osmar Terra, mas eu quero ouvir a análise também sobre este ponto do doutor Zeballos. Não, realmente o que o Osmar estava falando é verdadeiro, quer dizer, não foi não tomaram medidas administrativas preocupadas com a comunidade e ignoraram uma série de conhecimentos, como a imunidade natural. Por exemplo, eu peguei em 2020, só fui pegar de novo com a Ômicron e enfrentei as piores variantes. E às vezes eu ponho a máscara aqui porque eu tenho confiança na imunologia básica da imunidade celular. E também a gente conversa com médicos do mundo inteiro. Então, quando saiu a Ômicron, eu vi que ela era fraquinha. E a gente percebe que a imunidade natural, eles ignoraram a imunidade natural até hoje. Quando você falava sobre isso, eles apagavam. E você apagava o seu post. E você analisando números claros, os números claros, o prejuízo com o lockdown, um monte de gente morreu de infarto em casa, um monte de gente se matou, um monte de gente deixou de fazer o seu rastreamento de um câncer e morreram em casa porque não foram no hospital por conta disso. Então, são consequências devastadoras, mas o que eu quero é o seguinte, nós temos que observar, quando eu via todo mundo mascarado e vacinado na Ômicron, entrando lá no meu consultório, a gente percebia que não era transmissão só por gotículas que a máscara podia proteger. A transmissão era também por aerosol. E aí o que acontece? Você está observando isso, o que se observa ninguém tira. Então a gente via que tinha um monte de coisa errada. Quando eu fui chamado para falar em novas embaixadas, eu falei, ok, vamos continuar trabalhando na vacina. Mas tem tratamento. Nenhuma das 9 embaixadas me procurou depois, apesar de terem gostado de ter ouvido. Eu fiz isso via Zoom. Então, é óbvio que houve isso. Agora, o que o Osmar antecipou é muito claro, que nós temos que ver o que a gente aprendeu com isso. Não faça mais papel de trouxa, de estar no avião, põe máscara, vai comer, tira a máscara com o cara do seu lado. Qual é o anexo nisso? Vai para o restaurante sentado. A hora que você levanta, tem que pôr a máscara. Volta para comer, você tira a máscara, inclusive em restaurantes pequenos. Então, quer dizer, olha a barbaridade que fizeram as pessoas acreditarem. Isso aconteceu por conta do medo, e o medo inibe o raciocínio. Então, como é que a gente previne isso? Hoje eu estou muito seguro, a gente conversa com médicos do mundo inteiro, que se vier uma outra virose respiratória, a primeira coisa que a gente faz é um gargarejo, por exemplo, com clorexidina 0,12, porque ele já impede aqui a replicação e ele mitiga a infecção. A gente tem feito isso. Segundo, eu converso com os colegas, por exemplo, para essa gripe aviária que estão querendo que ganhe de função, que teve uma ameaça ano passado nos Estados Unidos, a gente sabe que ela responde muito bem à cloroquina, que ela responde muito bem à ivermectina, quer dizer, tem estudos levantando isso. E aí a gente controla a inflamação.
complementando aquilo que perguntou dos estudos, saiu um estudo que, inclusive, a ivermectina protege dengue, não porque ela é uma droga que é X-tudo, que vale para tudo, porque o mecanismo dela é inibir também a replicação celular. E se a célula não se replica, não tem replicação viral. Então, ela inibe isso também. Então, hoje, o que a gente tem que entender é aplicar aquilo que a gente aprendeu, há muitos anos que a gente aprendeu. Você vê que a sabedoria do Dr. Osmar Terra, na época da gripe suína, fez com que ele pensasse, e entendemos logo, muito rápido, que tinha alguma coisa errada. Como é que nós vamos nos prevenir? Nós vamos nos prevenir comparando a narrativa com aquilo que se observa, e veja quem está falando, se está na linha de frente, porque eu vejo muitos colegas dando opinião, eles não trataram um paciente. Eu recebi uma carta que não recebia a carta, eles botaram na rede a carta dizendo que médico negacionista recebe carta de repúdio da Unifesp. Aí você vê essas pessoas, não foi nem a Unifesp, a hora que eu fui confrontar lá a Unifesp, ela falou, não, isso não foi instituição, são professores que têm liberdade de escrever. Aí eu fui ver a especialidade, um era oftalmologista, outro era proctologista, eles não tinham visto nenhum caso. Porque eles vieram em cima de mim porque eu aleguei que não tenha sentido você vacinar jovem e criança, expor a um risco desnecessário, se a gente tem tratamento que não morre ninguém, jovem e criança, a não ser que esteja casos específicos, muito específicos. Então, o que acontece? Aí, no final da carta, eles fazem, se por acaso aparecer alguma novidade, etc., então a gente entende que não é para vacinar as crianças. Ou seja, no final da carta eles falam que se começar a morrer criança, aí vocês entram de acordo, vocês vão esperar isso acontecer numa população que não tem. Aí eu vi toda aquela política, isso foi logo depois que eu dei uma entrevista no Direto ao Ponto, que eu fui muito verdadeiro, e gente das duas ideologias veio me elogiar na entrevista. Das duas ideologias, porque eu falei bem claro que a medicina está acima da política e médico que mistura política com medicina tem que perder o CRM. Bom, eu quero agradecer a presença dos senhores e, inclusive, a nossa audiência aqui, que está repercutindo bastante no nosso chat, essa conversa com o Dr. Zeballos e com o deputado Osmar Terra, fazendo uma sugestão em consonância, né, com o convite que o deputado Osmar Terra fez ao Jorge Calil, ao Dr. Jorge Calil, para um debate, sugerindo que esse debate tenha a presença dos senhores, né, e também dele, ou seja, um debate ali, uma conversa entre os três, entre o deputado Osmar Terra, Dr. Zeballos e o Dr. Jorge Calil. Reforço, então, esse convite em atenção à sugestão, ao pedido da nossa audiência. Quero agradecer muitíssimo a presença dos senhores. Registrar aqui também que houve ali uma queda na conexão enquanto o deputado Osmar Terra falava. Se eu não estou muito enganado, o senhor está utilizando o seu celular, quando a gente está utilizando o celular para poder fazer alguma transmissão, alguma live, e alguém telefona para a gente, acaba que a gente perde essa conexão. Essa foi a razão, né? Só para esclarecer para a nossa audiência. Muito bem. Deputado. Foi exatamente isso. Não, eu só queria colaborar aí com o debate, né? Eu acho que faltou ciência. Foi muita ignorância e pouca ciência. E os que não eram cientistas, não seguiam a ciência, eram no norte. Uma pandemia, a última coisa que eu quero falar, uma pandemia não é só ver como é que um vírus contamina ou não contamina, é ver o global, como é que ele contamina dentro de uma sociedade que precisa trabalhar, que precisa comer, que precisa viver. Tem fatores muito variados que têm que ser considerados quando se faz. E eles fizeram tudo errado, tudo errado. Foi um fiasco. Aquele passaporte vacinal foi um vexame. Todo mundo com passaporte saiu contaminando todo mundo. Não adiantou nada. Então, eu acho que vale a pena um debate científico. Vamos trabalhar com dados. O sujeito que criou aquela qualidade total, o programa de qualidade total, ele tem uma frase ótima. Em Deus eu acredito, os outros têm que me trazer os dados. Não é ficar lacrando, chamando negacionista, que o Bolsonaro é horrível, que não sei o quê, isso não resolve nada. Vamos para os dados, vamos debater. Obrigado, um abraço. Nós agradecemos a presença do senhor deputado e agradecemos também a participação do Dr. Zeballos. Seja sempre muito bem-vindo, muito bom ouvi-lo também. Muito obrigado, prazer.
E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.